Vamos falar do Muralha, muito contestado pela torcida do Flamengo. Mas qual foi o goleiro, assim, unanimidade no clube nas últimas temporadas? Vamos dar uma olhada na nossa tela? Acho que o último, Teve, né? o último foi o Bruno. O Bruno, que tá preso. Olha lá. Mas eu acho que o Diego vai ser, né? Então, será? Eu acho que vai ser. Eu acho que tem toda a expectativa para ser. Inclusive, já estava evoluindo muito, hein? Sim. Ó, o Lomba foi o goleiro de 2010, isso é pós-Bruno. É claro que a situação do Diego, a gente precisa ver a recuperação de cirurgia, né? Sim, sim. 2010, o Lomba. Aí, de 2011 a 2014, o Felipe. Depois, de 2015, o Paulo Vitor. 2016, o Muralha. E aí, 2017, o Muralha e o Diego. Diego Alves começou, aí já tinha gente, era pegador de pênalti, não pegou e tal, não sei o quê, contestaram até alguns lances. Mas o Diego já cresceu muito, até com relação à liderança ali, né? Uma coisa rápida até, né? Até a liderança se projetando ali com relação ao elenco e tudo. Tem tudo para brilhar o ano que vem aí com a camisa do Flamengo, né? Claro, você está falando de recuperação de cirurgia, evidente, mas tem tudo para brilhar. Mas assim, né? É o Bruno mesmo, o último, né? Que foi campeão brasileiro. E mesmo assim não era uma unanimidade, né? Não, eu acho que era. O Bruno chegou ao status de ídolo do Flamengo. E aí, só para deixar claro, vamos separar completamente a pessoa, todo o episódio fora de campo, do rendimento em campo no período em que ele defendeu as cores do Só do Flamengo. goleiro, né? Exatamente. Isso. Aí vamos falar do goleiro, Bruno. O Bruno teve uma passagem fantástica para o Flamengo. Ele foi fundamental no título brasileiro, ele foi um ídolo do torcedor do Flamengo naquele ano, que teve pilares ali de uma construção improvável, né? De um time que não parecia ter muita cara de time, e de repente alguns protagonistas aparecem, o Bruno foi fundamental para isso, Petkovic, Adriano, enfim. Mas acho que foi o último goleiro realmente unanimidade, nesse patamar de ídolo, de um cara extremamente confiável, em alto nível no gol do Flamengo. Porque é curioso, porque nesse período o goleiro que ficou mais tempo foi o Felipe, né? Sim. E o Felipe era contestado, muitas vezes foi contestado. Ele chegou a ter bons momentos. Teve bons momentos. Mas acho que não o Vitor também teve. Também. Sim. Mas acho que não no nível que o Bruno teve. Não, também acho. E acho até que é normal ter goleiro... Não é normal ter goleiro espetacular. É normal ter goleiro mediano. É claro que quando você fala do Flamengo, o ideal é buscar um goleiro espetacular. Mas o Paulo Vitor poderia ser um bom reserva. Você não acha? Eu acho que se o Paulo Vitor tivesse hoje no Flamengo, o Flamengo não teria essa grande interrogação. Paulo Vitor estaria no banco aí tranquilamente. Eu acho que sim. Paulo Vitor seria titular nesse jogo. O Paulo Vitor falhou aquela vez. Sim. Sim, o Bruno também. Tafarel também. Dos falhos. Falha. Júlio César. Eu acho que do nível do Bruno, de lá para cá, não teve. Tem o Diego. Para mim é do mesmo nível. E os dois, inclusive, fizeram base juntos, né? Sim, sim. E o Diego tem uma carreira internacional muito sólida, né? Mas eu acho até que poderia mais a carreira. Mas teve uma carreira sólida, boa. E é normal que o reserva, até por ser reserva, não seja do mesmo nível. Mas teria que ser de um nível superior ao Muralha. Sim, sim. Essa questão do goleiro, você falou, não foi ídolo e tal. Eu sempre lembro. É fato. Você tem um goleiro que marca a sombra dele, isso é ótimo enquanto ele está lá. Quando ele sai, isso vira uma sombra. Marcos no Palmeiras saiu, até o Palmeiras se acertar no gol, foi difícil. Até chegar o Praz. Né? E foi o Praz que veio tomar conta ali. E olha que não era um goleiro da base do Palmeiras, os da base, nada dava certo. O Corinthians, sai do Dida, até acertar um goleiro e tal. Contratou depois o Fábio Costa do Santos, mas o Fábio Costa não chegou a ser aquilo que o torcedor esperava e tal. Ok. Nossa, o São Paulo com a saída do Ceni, meu Deus, que drama. Diego Alves do Atlético até chegar o Vitor. Até chegar o Vitor. O drama que ainda vive o São Paulo. O Sidão conseguiu uma sequência boa, se acertou ali e tal, mas o torcedor do São Paulo também não tem 100% ainda de confiança no Sidão. O Santos, quando saiu o Rodolfo Rodrigues, veio o Sérgio, que era bom goleiro, depois ficou um período também para se acertar no gol, que era uma coisa difícil e tal. E aí teve o Veloso por empréstimo, mas foi empréstimo só 6 meses e tal, ninguém conseguia ficar. Até que chegou o Fábio Costa. No Santos, o Fábio Costa brilhou, porque ainda passou o Carlos Germano, que era um goleiro experiente, mas também não se... Então, é difícil
é difícil quando você tem um goleiro ídolo, goleiraço. O Vasco, o Martin Silva. O Vasco, até chegar o Martin Silva também, com a saída do Germano. Enfim, é complicado. É complicado. É uma tarefa, uma posição das mais difíceis, eu não sei, José. E que te dá muita dor de cabeça. Exatamente. É uma das posições mais difíceis você conseguir, quando você tem um ídolo, uma referência, né? Por isso que eu estou passando a bola para você. Eu sei, meu irmão foi goleiro. Meu irmão é goleiro, né? Não sei se ele tá ainda, se joga ou não joga, não sei, depende da vida dele lá. Você vai dar uma notícia aí pra gente? Não sei. Mas meu irmão foi goleiro no Corinthians na época justamente em que o Corinthians perdeu o Ronaldo e ficou nesse gap, né? Gostou da palavra? Gostei, bacana isso. E ficou nesse gap box to box. Esse gap aí. Na procura do goleiro para substituir o Ronaldo. E sofreu com a sombra do Ronaldo. Sofreu porque a história é muito parecida, né? Veio da base, tinha a comparação, vai ser o substituto do Ronaldo, veio da base, mesma história, aquelas coisas todas, o time não era da mesma qualidade, ele acabou também não conseguindo se firmar, e aí você paga por isso. É difícil, porque o goleiro... ele não pode errar. O jogador pode errar um passe, por exemplo. Eu podia errar um passe daqui até o Barrica ali, o nosso câmera, que tudo bem, ela recuperava a bola e beleza. Um erro do goleiro é um gol. E aí, dependendo do jogo, dependendo das circunstâncias e da forma como ele errar, ele não consegue mais jogar. E se você é centroavante, Zé, você perde um gol. Vários. Durante o jogo, você tem condição de se recuperar. O goleiro não. O goleiro não. Ele erra, ele pode fazer 500 defesas depois. Mas ele errou ali, tomou um gol. Então, mas o goleiro é o seguinte, ele erra e na jogada seguinte, você está falando de centroavante, na jogada seguinte, depois de 5 minutos, o centroavante errou o gol. Aí toca, vai para lá, tal, pode ter uma outra chance e tudo. Mas ele, ao longo as coisas são esquecidas. Isso. Fica marcado. A função do centroavante de correr e tal, você acaba se desligando do erro. O goleiro, muitas vezes, ele erra e ele fica isolado, porque ele está sozinho ali, o jogo está lá na frente, ele fica olhando para a torcida, ele fala, puxa vida, errei. O goleiro tem o tempo de pensar. O goleiro tem o tempo de raciocinar e falar, puxa vida, eu errei, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Os jogadores de linha, pela dinâmica do jogo, a cabeça vai a mil, tem que prestar atenção, então ele acaba se perdendo. Né? Então o goleiro acaba tendo uma vida... Está isolado ali, fica refletindo durante o jogo. A reflexão dele é imediata. Imediata, né? E ele não pode errar, porque se ele errar, aí ferrou mesmo. Meu Deus do céu. Aí já era. Olha o Fã de Esportes aí participando, vamos nessa, ó. Coelho, Bruno foi um grande ídolo, mas depois da era Bruno, quem se destacou foi o Felipe, que ganhou a Copa do Brasil. O último goleiro que foi unanimidade no Flamengo foi o Bruno, entre 2007 e 2009, diz o Sidney. Jonas da Silva, o último grande goleiro do Fla foi o Bruno, fácil. Torço pro Muralha seguir a carreira em outro clube. Antes de qualquer coisa, ele é um ser humano, tá desgastado faz tempo. Tem essa telinha aí, porque é o seguinte, isso está no nosso site. Bate-Bola Debate mostrou isso ontem. É legal a gente recuperar aqui, porque é o seguinte, ó. Tem uma barca aí de jogadores, o pessoal que não está agradando, já foi criticado, ou que não foi aproveitado, ou que tem que sair, enfim. Olha só o contrato desses jogadores. Então, ó, Muralha. Muralha até dezembro de 2020, tá? Então ainda tem 2018, 2019, 2020. O Rômulo, que foi muito pouco aproveitado, também em dezembro de 2020. O Gabriel, muito criticado, 2019, mais 2 anos. Pô, o Giovânio acabou de chegar, né? Então, assim, claro, uma corneta aqui, outra colar, mas... Mas pode ser uma moeda de troca, dependendo do que acontecer até o final do ano. Mais 2 anos, assim como o Mancoejo. O Mancoejo, um jogador aí não é questão da corneta, é o Mancoejo, jogador que foi pouco aproveitado. Eu acho que esses dois últimos aí, o Giovânio é bom jogador. Sim, sim. Mas não tá jogando, não consegue jogar bem. Sim. E uma coisa é bom jogador e que joga pouco. Esses dois são boas moedas de troca. Eu também acho, Boas moedas de troca, ou até, de repente, pode ter um olhar mais carinhoso aí para os dois no ano que vem, né? Sim, sim. São aproveitados pelo próprio elenco. Aliás, o Giovânio sai bem caro. O Giovânio é bem caro. No caso do Giovânio, a questão que eu levanto aí é a necessidade da contratação, o valor e a duração do contrato. Perfeito. Porque não era uma contratação necessária e muito menos pelo valor que chegou, não era para ter um contrato tão longo. Concordo com você. Com o valor que é pago por ele. Aí tem o pessoal da Barca, olha lá. 2 anos ainda pro Rodinei, 2 anos pro Pará,
O Márcio Araújo e o Rafael Vaz, mais um aninho para cada um. Tá? Aí dezembro de 2018 ali para os dois. Certo? Então vamos lá. Eu vou começar porque a gente estava falando aqui da questão do Muralha e eu não quero perder o fio da meada. A gente chegou aqui a uma conclusão que não dá para ele continuar pro bem dele, pro bem do Flamengo, bem da família dele, tudo. Presta, enfim. O Flamengo precisa de um bom goleiro reserva para o Diego Alves no ano que vem, ou que o Flamengo tem em mãos ali por meio do César. Bom, o César vai ser testado. E outros goleiros, o Flamengo não tem que se preocupar com essa posição. Eu acho que o Flamengo precisa de um bom reserva. Vamos ver se pode ser o César. Precisa ver quem ou qual bom goleiro vai se sujeitar a ser reserva, né? A esse tipo de situação. Porque eu sei que se eu sou um bom goleiro e tenho condições de jogar, vou querer jogar. Sim. Vai da convicção e daquilo que o jogador pretende para a vida dele. Porque os bons reservas no futebol brasileiro hoje, acho que eles só sairiam dos clubes se para jogar em outro. Sim. Eles não vão sair de onde estão para ser reserva em outro. Estou falando do Rafael do Cruzeiro, estou falando do Walter do Corinthians, que está machucado e tudo, mas enfim. Esses daí sim, esses aí especialmente. Mas esses daí esse que você acabou de falar, eu coloco esses goleiros como titulares. Eles então, não saíam para ficar titular no banco, né? Dificilmente você vai encontrar um goleiro que tenha o mesmo peso e a mesma qualidade que o Diego. Para se igualar. Teoricamente, talvez você tenha algum outro, mas acho que a distância é grande. Teoricamente, o Muralha era para ser um bom reserva. Teoricamente. Porque ele chegou como um goleiro que teve status de titular e virou reserva, claro, aí porque já tinha caído de produção, mas viraria reserva pela contratação de um grande goleiro. E ele seria um bom reserva, porque é um goleiro com experiência de titular, com bom desempenho de Série A em determinado momento da carreira. Só que o desgaste se tornou tão grande e o nível apresentado se tornou tão baixo que não dá para ter essa confiança de que ele é um reserva confiável ou aproveitável para a sequência. Pelo clima que já se criou e até pelo nível que ele mostrou. Então, realmente, hoje, o normal seria buscar um outro nome. Aí depende da confiança que o departamento de futebol, que os preparadores de goleiro e etc. têm na evolução do Thiago mais para frente e no estágio do César. Porque não acho que seja uma coisa fácil mesmo você achar um bom reserva, partindo do princípio que você vai contratar um cara que é um titular para aceitar ficar no banco de um Diego Alves. Acho que a necessidade de contratação de um reserva vai muito da avaliação que vai ser feita até em relação ao Diego Alves. Como é a recuperação desse tipo de lesão? Existe alguma dúvida sobre alguma frequência, alguma outra lesão que possa acontecer, com alguma frequência que isso possa acontecer? Acho que vai um pouco dessa avaliação. Porque fora isso, o titular o Flamengo tem de alto nível. Mas está na cara ali também, assim, uma outra coisa, né? Que não é, até pela atitude explícita na contratação do Giovânio, né? Não é só, vamos atacar. É preciso pensar na defesa, né? Equilibrar, claro, sem dúvida. O que é hoje a dupla de zaga titular do Flamengo é uma dupla de zaga já mais velha. Deixa o Ronaldo foi para o Atlético Goianiense, né? Que era um volante com qualidade que podia jogar. Eu entendo. Da base do Flamengo, né? Tudo, sim. É bom volante. Então, acabou jogando menos do que eu imaginava, porque ele jogou muito bem em 2 jogos, depois virou reserva e passou a entrar durante os jogos. Só uma coisa aqui rapidinho, que a gente vai mostrar os gols do Independente, que já está na final, né? Garantiu vaga aí na final do Sul-Americana. A gente já vai mostrar. Só faz um favor para mim, coloca a tela de novo, só para tirar uma dúvida aqui com o pessoal, rapidinho. A telinha aí dos jogadores do Flamengo com o tempo de contrato ainda desses jogadores que são questionados ou que não foram muito aproveitados aí nessa temporada também. Vamos dar uma olhada. Só para a gente analisar aqui rapidamente, a gente vai falar do Vasco também. O Eurico se posicionou ontem com relação ao aumento de ingressos. Aumento do preço dos ingressos, né? Contra a Ponte, né? Assim dizer, contra a Ponte Preta na última rodada. Imaginem o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então não esqueçam, hein? Tem Inter, tem América, tem Ceará e tem Paraná. É o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Quais jogadores aí, raciocínio rápido de vocês, vocês tentariam fazer algum acordo, alguma moeda de troca aí, com clubes que vão disputar a Série A o ano que vem? E quais jogadores vocês acham que vale a pena ainda manter no elenco? Tá? E outra, os jogadores ali, os mais criticados, eles teriam vez em clubes da Série A do ano que vem? Vamos lá. 3 ali, assim, o desempenho do Rômulo para mim foi frustrante. Tá. Mas ele é bom jogador. Tá.
O Giovânio e o Manquejo. Mas se fosse escolher um... Pode escolher 2 até para negociar. Não, Vai lá, o Manquejo. Para mim seria um jogador... Até pelo que ele já jogou no Independente, até pelo que ele dá sinais. É um jogador muito interessante. O Rômulo... Interessante, você diz para ficar ou para segurar ou para moeda de troca? Se eu estou do lado do Flamengo... Você está do lado do Flamengo? Se eu estou do lado do Flamengo, ele fica. Fica, tá. Se eu estou do lado do mercado, eu tento buscar. Tá, ok. Especialmente esses 3. Tá, então o Manquejo, o Rômulo e o Giovânio. Serve para as 2 coisas, né, mano? Fica e negocia, né? Mas assim, vamos imaginar... É o flex, são flex. Nós vamos imaginar que nós estamos do lado do Flamengo, tá? Ah, entendi. Então, para o Marra, quem deveria ficar e ganhar mais oportunidades, ou para compor elenco em dados momentos, Rômulo, Giovânio e Manquejo. Tá bom. Zé. Você tá no Flamengo, hein? Se eu tô no Flamengo, você vai segurar? Para ficar, segura. Rodinei, Giovânio e Manquejo. Tá, você segura o Rodinei. Eu acho o Rodinei bom no lateral. E é verdade. Tem que trabalhando com ele, você pode transformá-lo num bom lateral. Tá, bacana. Rafa? Eu iria para um caminho diferente. Eu acho que eu Legal, vamos lá. tentaria negociar aí Muralha, Gabriel, Giovânio. Eu acho difícil conseguir um bom negócio pelo custo, mas se conseguisse, eu acho que seria uma boa. Aí, de repente, pagando metade do salário, né? Seriam as primeiras opções minhas, assim, em relação a tentar negócios, tentar trocas, tentar transferências. Tá. Muralha, Gabriel, Giovânio e Manquejo. Você tentaria transferências com eles. Você ficaria com o Márcio Araújo, com o Rafael Vaz, com o Pará? O Vaz dependeria, assim, da questão de mercado, que você consegue... Pelo seguinte também, eu não acho que dê para sair descartando tudo se você não consegue contratar. Por exemplo, para a zaga, eu acho que é um setor que o Flamengo deveria se movimentar. Agora, se conseguir bons nomes, se tiver um elenco mais vasto ali, beleza. Aí consegue incluir um Rafael Vaz numa negociação, numa transferência, num empréstimo, alguma coisa. Vocês acham que pensando na Série A do ano que vem, mesmo esses jogadores extremamente criticados, cobrados pela torcida do Flamengo, e aí Vaz, Araújo, Pará, Rodinei, Moraes, eles teriam lugar em clubes da Série A do ano que vem? Sim, sem dúvidas. Até porque a Série A tem times de diferentes estilos, níveis de exigência, maneiras de jogar e etc. E um jogador que não serve para A pode se encaixar bem no B, ou no C, ou no D. Pode se reerguer, inclusive. E às vezes você tem... Vamos citar um exemplo aqui. O Gabriel. O Gabriel foi um jogador que, quando chegou ao Flamengo, chegou com uma grande aposta. Um jogador de um potencial muito grande e tudo mais. O Flamengo investiu e o próprio torcedor abraçou a ideia. Ali tem um jogador de potencial. O tempo foi passando, ele não conseguiu mostrar isso. E hoje ele é um jogador que foi ficando para trás até nas opções de banco. Embora até tenha jogado algumas vezes, até mais do que outras peças que, por vezes, mereciam mais minutos até. Isso faz do Gabriel um jogador descartável para o Flamengo nesse momento. Um jogador que pouco acrescenta hoje para o Flamengo. Faz dele um péssimo jogador que não presta para lugar nenhum? Eu não acho. Dependendo de um time, numa Série A, que vai jogar com jogadores de velocidade pelo lado e tudo, quantos jogadores que não serviram para times que brigavam por título funcionaram bem em times de meio de tabela? Eu acho que alguns são jogadores assim. O Gabriel é um deles, que pode se reerguer e pode até reencaminhar a carreira dele em um outro lugar. No Flamengo, hoje, parece muito difícil. Um exemplo disso, lógico que a Ponte não foi bem, né? O resultado em si da Ponte não foi bem, mas individualmente o Lucas chamou a atenção. Sim. Tanto é que está sendo negociado. Vamos falar disso, hein? Né, com o Júnior Tavares, se não me engano. Vamos falar disso já já. Individualmente ele foi bem lembrado. Bem lembrado. Pode tirar a tela aí, gente. Maravilha. Lembrando que amanhã, depois do Júnior Barranquilla e Flamengo, não tem linha de passe. Linha de passe é hoje, amanhã é dia do Sport Center, 12h10, tá? Coladinho aí com o jogo do Júnior Barranquilla com o Flamengo para falar de uma classificação ou uma desclassificação do Flamengo na competição. O Independiente da Argentina, esse já está lá, meu amigo. Garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana. 3-1 no Libertad. Vamos ver?